No jogo do agro, cada decisão é um movimento. E só os estrategistas vencem. As condições do campo mudam a todo instante. O clima joga contra, as pragas avançam. Mas quem domina as estratégias sempre encontra a jogada certa. Bem-vindo ao Xadrez Agro, o podcast onde agricultura e estratégia andam lado a lado. Prepare-se para pensar, planejar e dar o checkmate nas adversidades. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Xadrez Agro Podcast. E hoje, Antônio, você não está sendo entrevistado, né? Você vai ser o entrevistador. Ô, Eduardo, aí que beleza. Tá do lado de cá é bem mais fácil. E o convidado de hoje é especial, hein? Muito especial, né? Aqui para nós, aqui para Itumbiara. Exatamente. Importante. Bom demais. Então, recebemos no Xadrez Agro o engenheiro agrônomo Pedro Camilo, gerente executivo agro da Araporã Bioenergia. Com quase 2 décadas de trajetória dentro da mesma organização, Pedro iniciou sua carreira como estagiário em 2006, passou por trainee, supervisão, coordenação e hoje lidera uma operação com aproximadamente 27 mil hectares cultivados, mais de 1.000 colaboradores diretos e indiretos e um orçamento superior a 330 milhões. Sua experiência reúne gestão de pessoas, planejamento agrícola, produtividade, inovação, controle financeiro, implantação de novas tecnologias, sempre buscando transformar desafios em resultado. Pedro, aonde você encontra momento para dormir com tudo isso? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? De estar aqui representando a Araporã Bioenergia e estar com vocês aqui, né? É realmente a operação de cana-de-açúcar, soja, grãos, né? A indústria, a agroindústria, né? Ela exige, ela é muito intensa, né? E a cana-de-açúcar, diferentemente de outras culturas, ela é muito intensa, né? A proporção de máquinas, horas, diesel, insumos, quando compara isso por hectare, por tonelada, né? Por alguma unidade, é muito diferente. Então, realmente dá uma emoção, vamos falar assim. Bem-vindo, Pedro. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Estamos aí no dia a dia, mas hoje te recebendo aqui é uma satisfação para nós. Conta um pouco para nós, conta um pouco para o pessoal da sua história, quem é o Pedro, quem é a usina Araporã, onde esses caminhos se cruzaram. Bom, eu sou aqui da região, né? Eu tenho 41 anos de idade. Formei aqui em Itumbiara, formei pela UBRA em 2007, né? E estou na Araporã desde 2006, né? Então, eu tenho vínculo com a região, minha família materna é daqui, né? E a minha história com a Araporã começa ainda na graduação, onde procurando fazer estágios de graduação, estágios curriculares, estágios extracurriculares, e querendo diversificar um pouco, conhecer durante a graduação um pouquinho de cada cultura, para depois tentar entender qual que seria a que eu escolheria como carreira, né? Então, eu fiz alguns estágios de férias, estágios de extracurriculares lá. E aí, no último semestre, eu comecei a ir fazer estágio lá nos horários vagos da faculdade, até que então eu tive um convite para realmente participar de um processo de trainee quando eu estava na iminência de terminar a graduação, né. Aí ao longo desses quase 20 anos, são 19 anos, né, aí foram acontecendo várias coisas, eu fui passando por vários setores, fui desenvolvendo vários trabalhos junto com a Araporã, até que em 2016, a diretoria da empresa me convidou para assumir a gestão total da agrícola da companhia, né. Então, assim, de forma resumida, foi assim, né, começou na graduação e veio até agora, nesse momento. Certo, Pedro, nós observamos que você teve uma construção de carreira, né? Para você, o que fez de diferente nessa sua construção de carreira para você sair de estagiário e atualmente assumir uma posição alta dentro da organização? Realmente, como eu acho que quase todas as carreiras no agro,
todo mundo começa na operação, né? Eu realmente comecei meio pragueiro mesmo, meio que levantando pragas, monitorando as coisas. Aí num certo momento foram surgindo demandas administrativas, de planejamento. Eu sempre tive uma pegada boa para planejamento, para controle, né? E tive também bons orientadores, né, tive bons profissionais me orientando e me puxando, vamos dizer assim, né, me empurrando para frente, né. Mas realmente para chegar na gestão executiva, para chegar realmente em cargo de gestão, chega uma hora que você tem que deixar um pouco de ser técnico, né, e aí você passa a ser mais negócio, né. Aí é orçamento, é custo, é redução de despesas, é comprar melhor, é vender melhor, é negociar melhor, é controlar mais, né, um processo grande como é o processo da cadeia da cana, exige muitas ferramentas de controle. Eu fui conhecendo algumas delas, fui aprimorando outras, né, fui propondo para a empresa algumas melhorias, né, e tem dado certo. A gente tem conseguido atingir, assim, as expectativas, né. Eu acho que um outro ponto importante também é que eu sempre fui um pouco inquieto, né, eu sempre tentei dar um pouco mais do que era o pedido, né, então, eu acho que essa entrega maior, né, esse dia a dia, essa entrega, esse chegar mais cedo, sair mais tarde, né, fazer mais do que foi pedido, eu acho que isso é, não vou dizer que é uma obrigação, mas isso vai tornando um diferencial, né, principalmente numa operação complexa como é uma agricultura do tamanho que é a operação da Araporã. Até Pedro, falando um pouquinho da Arapuã, né, ela carrega uma história familiar muito bonita, né, muito importante, que remete aí a anos de 1880, 1890, isso aí, tem bastante história, né. Então, de geração a geração tem-se uma cultura. Como que é para você, né, um gestor agrícola formado dentro dessa cultura, trabalhar nesse ambiente, os desafios e principalmente, né, as virtudes de trabalhar numa empresa passada de geração a geração, né? É, a história dos fundadores do Araporã é uma história de muito bonita, uma história de luta, né, de garra. Eles são imigrantes italianos, né, vieram no pós-abolição da escravatura, né, que foram todos os migrantes que vieram para trabalhar realmente no Brasil como os escravos estavam trabalhando, né. Essa é a chegada mesmo de navio, aquela coisa toda. De maneira resumida, num segundo momento, eles foram para Piracicaba, onde começaram negócios locais de um mercado de secos e molhados, foram pra montaram um engenho de pinga, e aí começa a história deles com a cana-de-açúcar. Aí constituíram uma usina na região de Jaú, e depois compraram o projeto aqui da Araporã, que era um projeto local, e que depois foi adquirido por eles, né. E realmente, assim, acaba que estar lá há tanto tempo, eu acho que é um exemplo disso, né. Lá é uma empresa que cria raízes, né, que a sucessão ela acontece de uma forma natural entre as pessoas, entre as funções, entre os pares, né. Então um pouco dessa origem familiar, a gente vive isso lá no dia a dia. É lógico que o mesmo modelo que começou lá atrás, ele não se perpetua hoje, né. Hoje a gestão lá, ela é toda profissional, né, os acionistas estão num conselho de acionistas, né, e a gente tem todas as regras de compliance, de gestão corporativa, todos os códigos de ética, de conduta, enfim, tem todo um script de gestão moderna a seguir, né. Mas nunca abrindo mão, né, até mesmo na missão, nos valores da companhia, tá lá, né, sempre lembrando do espírito, de da fundação, né, do espírito dos fundadores, né, do que eles queriam, de como que eles queriam que a empresa ficasse, né. Então a gente tenta mesclar um pouco dessa tradição com o que os novos desafios, pedem que sejam feitos, né. É assim que a gente tenta no dia a dia estabelecer, não vou dizer de uma nova cultura, mas uma cultura adaptada a esses cenários, né. Certo. Ô Pedro, e o setor do agronegócio passa por diversas crises, seja por praga,
por clima, por doença. E esse grande período seu nesse setor, imagino que você deve ter vivenciado algum momento de crise dentro do setor sucro energético. O que esses períodos mais difíceis ensinaram para você e para a organização? Tem aquela frase que fala que mares, como é que fala, né? Marés fortes fazem. São mares bravos, né, que fazem bons marinheiros, né? Não é assim a frase, mas enfim, tem uma frase que explica isso e realmente também tem uma outra frase que é na dificuldade que a gente inova, né, prospera e tudo mais, né? A própria resiliência do dia a dia, né? Então, assim, realmente a gente já conviveu com vários momentos difíceis. A gente vive num país que existem algumas instabilidades econômicas, né? Existem as estabilidades do próprio mundo, né? Trabalhamos com commodities, né? São produtos que o mundo todo interfere no preço, né? Nunca é uma relação local. No nosso caso, a gente produz um produto que é concorrente direto da gasolina, que é o etanol. A gasolina é um instrumento de política nacional, então o jogo muitas das vezes não é tão claro como é até em outras commodities. Eu vejo que no setor sucro energético, falando do etanol, tem uma pitadinha a mais, né, que é o governo que está ali, põe a CID, tira a CID, eh, mexe nisso, importa álcool, não importa, mexe no preço, não mexe, como já mexeu, né, então é isso. Agora de crise, assim, vivemos várias, mas superamos todas. Acho que essa é a mensagem que fica, né, já passamos por vários momentos difíceis, né, mas uma marca importante que em todos esses momentos a gente não abriu mão dos valores da companhia, das pessoas, da gestão, da diretoria, dos acionistas, os valores são inegociáveis, né, e tivemos vários parceiros que nos deram as mãos, porque não tem como sair de uma crise, de uma dificuldade, sem parceiros, sem pares, né. Então a gente também é grato a todos esses parceiros que convivemos e aprendemos juntos a superar essas crises, sabe. Eles foram todos muito importantes. Até nesse contexto, Pedro, a gente fala aqui no podcast, para todos os públicos, mas, a principal característica, regionalmente falando, é o público voltado para grãos, né, soja, milho, e para esse público, né, nós estamos vivendo uma crise no agro, talvez a maior já vivida do setor, né. Também já se passaram algumas, como no cana, e agora é a maior para grãos. O momento de cana é é é diferente, talvez não tão bom quanto há 2, 3 anos atrás, mas também não tem como ficar ileso ao momento econômico, ao momento político que você comentou. Fala um pouco para nós desse momento, da crise no agro, mais voltado para a cultura do setor. Como que está hoje comparado com outras que você vivenciou, que a usina Araporã vivenciou, como que está hoje o cenário de cana na nossa região, no Brasil, a forma como você quiser explorar. Se a gente olhar para um passado recente, até o ano passado, a cana-de-açúcar, né, ou seja, os produtos que são oriundos da cana-de-açúcar, que é o açúcar, o etanol, a energia elétrica, eles os que vinham menos sendo desvalorizados, ou seja, não teve a desvalorização que teve, como teve com soja, milho, né, e outras culturas. Porém, esse ano, eh, a gente está começando a entrar numa crise de preço, né, uma crise de preços, né, de forma internacional, de forma globalizada, né. E o que acontece é que nós estamos sendo, de maneira íntima, afetado pelos mesmos problemas que nos grãos. Altos custos, né, altos custos de aquisição de insumos, a questão do diesel, né. A questão geopolítica acho que é igual para todos, né, juros altos, inflação, isso aí não tem atividade que se sustenta, né, com isso, né. Porém agora a gente começou a entrar numa crise de preço, né, uma crise das commodities
sendo desvalorizadas. Tive uma queda no último relatório do ATR, não teve? Isso, o ATR, né, que é o açúcar total recuperável, né, ele é oriundo da precificação do mix nacional e internacional, esse é mercado externo e interno, etanol anidro, etanol outros fins, etanol hidratado, enfim, ele é uma cesta de produtos que compõe o preço, né. É como se o produtor de soja fosse remunerado pelo farelo de soja, pelo óleo de soja, pela proteína que tem na soja, enfim, por uma cadeia de itens. Na soja não é assim, é reais por saca, é reais por tonelada, mas na cana não. O pool, né, o mix de produtos e os preços desse mix vai formar o preço daquela matéria-prima. E realmente desvalorizou muito, né? Então nós vamos atravessar um ano mais difícil, mais difícil. E aí quando é assim a cadeia toda, porque se o preço está ruim para o produtor, é porque a indústria também não está vendendo bem, porque a interface dos preços é 100%. É o preço que geralmente paga para o produtor, o ATR é variável, né? É porque o que a gente paga para o produtor é uma fatia de quanto a gente vende os nossos produtos. Sim. Que aí o produtor representa ali o custo da matéria-prima. Então a matéria-prima, ela é remunerada por um percentual do mix dos preços que a gente vende os nossos produtos. Uhum. Ô Pedro, e aí nós estamos falando de situações que muito dificilmente está nas nossas mãos, né? São maioria fatores delas. que a maioria a gente não consegue controlar. E o que que você pode nos trazer de dentro do canavial? Quais situações você considera que nos últimos 10, 20 anos que você tá completando, o que mudou dentro do canavial? Você fala: "Ó, e essa mudança foi importante, foi um marco", né, como na área de grãos a gente tem vários marcos, né, da agricultura. O que que te remete nesses 20 anos ou nos 10, as principais mudanças da porteira para dentro? É como qualquer atividade, quando você não manda no preço, você tem que fazer produtividade, né? Você tem que fazer o produto, tendo produto, o preço depois se ajeita, né? Acho que é assim em todo mundo tem que trabalhar assim. O problema é que na cana-de-açúcar existem alguns fatores que às vezes em grãos não pesa tanto e na cana-de-açúcar pesa. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos falar de consumo de diesel. A importância do diesel na cana-de-açúcar, em reais, litros por hectare, é infinitamente mais pesado do que nos grãos. Então, qualquer ação que você tome visando redução de consumo de diesel, o impacto é muito grande. Para vocês terem uma noção, a Araporã consome 20 mil litros de diesel por dia. 20 mil litros de diesel por dia. Se você considerar aí 300 dias no ano, são 6 milhões de litros, né? 5 milhões de litros de diesel por ano. Qualquer 1 centavo é 50 mil, qualquer 10 centavos é tantos mil, e para virar 1 milhão é muito rápido. Então, eu diria que o diesel é uma ação importante. Outra ação importante é na mecanização, né? A eficiência, a produtividade dos equipamentos, né? A gente tem uma escala, né? Uma demanda de equipamentos muito grande. Então, manter ele melhor, gastar menos, economizar pneu, economizar peça, economizar filtro, isso tudo está no jogo, né? Partindo para o uso racional de insumos, que eu acho que isso é obrigação nossa, né? O uso racional de fertilizantes, de corretivos, de crop science, enfim, de todas as vertentes que tem para produzir, né? O uso racional é fazer mais com menos, é trocar fontes, é estar sempre atento a alternativas, né? Na cana tem uma dificuldade em relação aos grãos, que é a questão do melhoramento genético, porque a gente não consegue sentir o melhoramento genético conforme a gente vê em grãos, É mais demorado, é né? muito mais demorado. Enquanto em grãos, dificilmente daqui 3, 4 anos, alguém dificilmente vai plantar a mesma genética que foi plantada esse ano. A gente convive num canavial com pelo menos 8, 10 anos com a mesma genética. Então, o melhoramento tem contribuído, mas não na mesma velocidade que ele consegue contribuir em grãos. Então, isso é disruptivo, isso é um negócio que ainda tem que ser
Nós vamos ter que achar um jeito diferente de acelerar esse melhoramento genético, né? A gente que eu falo, a gente como setor, né? A gente não como Araporã, mas como setor, né? É, Nesse ponto, Pedro, a longevidade ainda é o principal objetivo dentro de uma usina, a longevidade do canavial? é porque, falar em números, né? Hoje dificilmente você implanta um canavial com menos que 15 mil reais por hectare. E custa os mesmos 15 mil para dar 4 cortes ou para dar 8 cortes. E quando você faz um modelo econômico de tomar a decisão, porque a decisão de erradicar um canavial ela é econômica. Se o canavial está bem fundado, está produzindo e está longevo, talvez não é o momento de erradicar. Então a gente sempre fala assim, quanto está a produtividade? Não, acho que é quanto está a sua rentabilidade, porque às vezes seu canavial de 100 por hectare, dependendo da idade que ele tiver, o meu de 90 eu estou ganhando mais dinheiro do que o meu vizinho, do que o meu colega, né? Então a longevidade é um fator importante ainda. A gente faz de tudo para que o canavial seja longevo, seja na fundação bem feita, na manutenção bem feita desse canavial, em evitar perdas, pisoteio. A gente investe muito em equipamentos que não trafeguem pela cana, e investe em materiais que têm essa característica de resiliência, né? De vigor. Então, hoje é a forma que nós temos de ter viabilidade econômica, mas é principalmente devido ao fato do custo do investimento canavial. O dia que o setor conseguir uma implantação mais barata, eu tenho certeza que aí dá para o canavial ser menos longevo, porque a taxa de retorno vai ser mais rápida. Mas a gente ainda não consegue, porque o modelo que a gente planta cana hoje não é muito diferente do que foi quando começou a colonização, porque é multiplicação através de cômodos, né? Sim. Você começou a entrar num assunto que eu gosto, né? Tecnologia, novidade. E a gente conversa muito, né, Pedro, sobre essa questão da adoção de tecnologias e mesmo quando eu falo em tecnologias, não é apenas máquina, software, mas em manejo, né? Nós identificamos que o setor, setor de cana de açúcar tem um investimento maior tanto na adoção de tecnologia, uma vez você até comentou que é por conta de... Nossa, deu branco agora o nome da palavra, que é você conseguir implantar uma tecnologia em uma área muito grande. Escala. Uma das coisas é escala. Conta um pouquinho hoje, o que vocês têm implantado de tecnologia, tanto em manejo, em tecnologias de produtos, quanto em máquina, e que tem entregue resultado. É. Tá, vamos começar por produtos. A questão dos produtos, primeiro que a gente confia muito nas empresas de tecnologia como clientes, né? Então a gente não tem dúvida que são empresas de tecnologia que vão nos trazer os insumos que a gente precisa para melhorar a produtividade do canavial. Seja através de uma, não vou falar marcas aqui, mas enfim, multinacionais que inovam e trazem novas moléculas, novas patentes todos os dias. Eu não tenho dúvida que esse é um dos caminhos, né? Moléculas mais eficientes, mais econômicas, mais produtivas, né? A questão da questão da inovação na cana, o que dificulta um pouco é que na hora de você levar isso para escala, é mais difícil você fazer o mesmo resultado em todas as safras e em todos os locais. O outro problema é que na cana-de-açúcar é mais difícil tangenciar, tatear os resultados, porque é uma cultura anual. Ela está sujeita a 365 dias de intempéries positivas ou negativas, né? Normalmente, o que eu aprendi em grãos no pouco tempo que a gente mexe, por exemplo, é que você às vezes teve um problema ali de 5, 10 dias, mas aquilo ali se recuperou e você já vai para outro problema. Aquilo lá já não. E a cana não, você vê, nós estamos entrando agora num déficit hídrico acentuado. Não estou querendo desmerecer quem sente mais ou menos, mas o que eu quero dizer é que culturas semi-perenes, né, culturas que ficam 12 meses no campo, é muito mais dinâmico. Então, por exemplo, você vai manejar hormônio. É diferente você manejar hormônio numa planta de 90 dias do que numa planta de 360 dias.
Fertilidade. É diferente você manejar fertilidade em 100 dias e em 360 dias, né? O tempo de resposta. Então, tem todo um conjunto que dificulta um pouco mais. Mas tem uma coisa que vocês fazem que eu acho que é uma coisa que é um ponto que hoje tem se falado muito, é a experimentação on farm, né? Vocês têm um trabalho tanto com professores e tem uma experimentação interna, é que eu digo assim, é a local para ver se o resultado ele entrega lá para vocês implementarem, né? Sim. Primeiro que, do ponto de vista por exemplo, de variedades, né? Às vezes a variedade que dá certo aqui em Tumbiara não dá certo ali em Buriti. Então, variedades, por exemplo, variedade de carga genética é um negócio muito local. Muito local. Existem as, as padrões? Existem. As que vão na média em várias regiões? Existe. Mas para você colher acima da média, você não pode plantar variedade que vai bem em toda a região. Você tem que vasculhar. E essa informação é só a gente que vai conseguir garimpar. Às vezes nem o dono do material sabe dizer exatamente se aquele material vai ser tão bom ali ou não. Então a gente investe muito em experimentação no corpo interno nosso, né? E a gente também faz um processo muito grande de homologação. O que é homologação? Hoje em dia tem muita tecnologia que se você for ouvir e for ver tudo que tem no mercado, você fica louco também. Você não consegue adotar tudo que está disponível. Então a gente acaba que a gente tem que fazer um filtro. Fazer um filtro, porque você não consegue fazer tudo que tem, você não tem orçamento para fazer tudo que tem no mercado. Então você precisa selecionar o que vai trazer o melhor retorno. Porque o orçamento ele tem um teto. Se a gente combinou ali de gastar, sei lá, de tratos culturais, 3.800, 4 mil reais por hectare, eu tenho que achar o jeito de otimizar ao máximo esses 4 mil reais por hectare. E não é fazendo tudo, porque fazendo tudo vai ficar por 5 mil, 6 mil. E como é que fica o retorno disso? Então a gente investe muito. No caso da Araporã, a Araporã tem uma estrutura de experimentação própria, a gente tem uma estrutura de pesquisa própria, né? Justamente para selecionar os resultados e poder levar para frente realmente só o que realmente deu certo, né? E também para ter certeza que aquele resultado que foi apresentado num tablet, num computador, ele vai se repetir na Araporã. Então a gente lá não abre mão desse processo de homologação. Interessante. Pedro, você comentou de alguns pontos que aí você falou que gosta de uma parte e que eu já gosto mais, que é gestão, né? Gestão interna, gestão de índice. E aí, nesse quesito, duas perguntas, assim, uma complementando a outra, né? Qual tomada de decisão vocês consideram que ela traz um retorno mais rápido, uma decisão macro dentro de uma usina, dentro do Araporã, que ela traz um retorno mais rápido, igual você comentou do diesel, né? Mas se há alguma outra decisão que traz um retorno rápido, e qual o índice que você diariamente acompanha? Você chegou na Araporã falando, eu já fui lá, né? Tem todos os painéis, principalmente na época da colheita. Começou tem 30 dias, 40 dias, né? A colheita. Qual o índice ali que fala, não, esse aqui eu tenho que acompanhar diariamente? Então, do ponto de vista estratégico, a gente gasta muita energia com as ações de compra de materiais, insumos, enfim, dos consumíveis da empresa, né? Porque além da agrícola, né, nós temos a indústria, né? Que também é um outro polo de transformação e que tem todos os recursos que são necessários para fazer os produtos. Então a gente gasta muita energia na estratégia, no estudo, né? Das compras de insumos. Isso a gente gasta, na verdade, uma energia grande com isso, né? A gente também tem um time comercial que também tentando, ninguém tem bola de cristal, mas tentando ver como que vende melhor os produtos que a gente produz, né? Do ponto de vista de açúcar e etanol, que corresponde à maior fatia do orçamento, nós temos uma política, né, de comercialização. É importante também ter uma política fundamentada em princípios, em estratégia, em tomada de risco, né? Então a gente tem toda uma política escrita que a gente segue, né?
Então, eu diria que assim, a gente foca muito nos custos. Acho Sim. que usina, assim, eu costumo brincar com os meninos lá, a gente faz açúcar, etanol e custo, né. Então a gente tem que focar Interessante. bastante em custo, porque eu vejo O custo em todo lugar. o lema lá é igual unha, né, unha e despesa você corta todo dia, né. Exatamente. Então, assim, eu vejo custo em todo lugar. Eu saio andando no corredor, eu entro no carro, eu tô vendo custo. Eu tô vendo custo para todo lado, e eu fico pensando em como reduzir aquele custo, né. E aí, você perguntou de indicadores, né, Sim. que a gente, assim, vê. No dia a dia, quando está em safra, o principal indicador de uma indústria é o quanto ela recuperou, quanto ela foi eficiente naquele dia. Então, a gente tem um indicador que chama eficiência industrial, que nada mais é do que o quê? De 100% da matéria-prima que entrou, quantos por cento eu ensaquei? Quantos por cento virou produto? Porque uma indústria, o que que uma indústria faz? É mitigar a perda. Qual que é o negócio da indústria? Perder menos. Porque eu entreguei uma matéria-prima pronta, ela tem 100% ali. Dali para frente, temos que tomar cuidado com aquilo para que recupere o máximo possível, porque é muito fácil perder. Eu posso perder na moenda, eu posso perder no tratamento do caldo, eu posso perder na fermentação, eu posso perder na evaporação, eu posso perder no secador, eu posso perder em cada etapa perde um pouquinho, na verdade vai perder. Então o que a gente mais olha lá é eficiência industrial, né. E para ter eficiência industrial, mas falar: "Mas isso é da indústria, não é da agrícola", mas não é, aí eu vejo os atributos de matéria-prima. Então o que eu mais olho no dia a dia quando tipo assim, a cana que tá pronta, né, fala assim: "A cana de ontem", o que que a gente olha? A produtividade e a qualidade que ela chegou. E quanto isso se converteu em Exatamente, produto no final. exatamente, né. Porque dali para frente, os outros indicadores operacionais, eu tô começando a construir a cana do ano que vem, né. E falando um pouco até da indústria em si, né, quando vem a decisão, Pedro, de não, vai fazer X% de etanol e eu vou para o açúcar ou vice-versa, porque a gente sabe que isso está relacionado a compromissos pré-estabelecidos e preço também no mercado. E essa talvez não seja uma decisão que possa ser feita numa virada de chave de uma hora para outra, né? Qual o tempo para vocês tomarem essa decisão? Como que funciona essa virada de chave É, lá dentro da indústria? então, vamos falar da Araporã, Uhum. né, que tem um fator que você não disse aí, que também é o fator técnico, a capacidade industrial, Certo. né. Porque para você virar um mix, a gente chama de mix, essa virada, né, um mix mais açúcar ou um mix mais etanol, é assim que a gente fala no mercado, né. Se você tivesse ferramentas infinitas para virar 90% para um ou para o outro, seria fácil tomar decisão, porque é só comercial, é só rentabilidade. Mas ninguém tem uma super fábrica de açúcar, nem uma super destilaria para a mesma moagem, porque isso custa dinheiro, porque em certos momentos é ociosidade. Os Certo. equipamentos têm que ser dimensionados por um padrão de moagem, né. No caso da Araporã, ela tem um mix 60% para um lado, 60 para o outro. Então, eu já estou dizendo que 40% dos 2 produtos eu vou fazer. Essa é a primeira lógica, no caso da Certo. Araporã, né, então isso é técnico, né. Agora a decisão do dia a dia, realmente ela é econômico-financeira. A gente calcula pelo custo, pelo custo e por quanto eu vou vender, qual produto eu vou destinar, eu vou forçar o meu mix, né. Mas no nosso caso, como o mix mínimo é 40-40, esses 40 a gente faz contratos de longo prazo, não de precificação, somente do fornecimento. Diferente de grãos, que é uma coisa que a gente ainda não conseguiu fazer em grãos, em açúcar e etanol, é normal fazer contratos de volume e deixar o preço em aberto. Uhum. Então a gente faz um compromisso de venda: "Ó, eu vou te vender, 1 milhão de sacos de açúcar esse ano". "Ah, mas e o preço?". "Não, o preço eu vou montar minha estratégia comercial". Em soja a gente vê muito só preço fixo, uma Sim. dificuldade para fazer trava de componentes. Não, em açúcar eu posso vender só Nova York, que é a bolsa do açúcar. Hum. Eu posso redear o dólar separado, eu posso discutir o prêmio em outro momento e eu posso discutir o basis em outro momento, né. Etanol, mesma coisa, a gente também precifica, a gente forma volumes e também
discute preço em um segundo momento, né? Então, como o volume é muito intenso, eu tenho que fazer alguns contratos. A gente tem contratos de longo prazo, tem contratos de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos e até de 5 anos. A gente vai achando um equilíbrio e também larga uma fatia para ficar no spot, para ficar no mercado volátil, até para participar de eventuais sazonalidades, Sim. né? Aproveitar o A gente momento, né? participa. Ou também para fugir delas em alguns Sim. momentos, né? No caso do açúcar, ele tem algumas vertentes, né? Ele tem um mercado interno, que pode ser dividido na prateleira, que é o açúcar do supermercado mesmo, e as grandes indústrias, né? Que são quem consome, né? A Araporã não participa do mercado VHP, que é o mercado de exportação, que é o açúcar bruto, que vai para o mundo afora fazer refinaria, vai ser refinado. A gente não participa desse mercado. A Araporã é uma usina de açúcar branco mesmo, é o mesmo açúcar que você toma no café na sua casa. Pedro, e aproveitando, acho que eu vou até bater a carteira dessa pergunta do Eduardo aí. Você falou de um mercado que a Araporã, ela em si entrou recentemente, né? Que é o mercado da reforma agrícola, com soja, com sorgo, e você participou ativamente dessa introdução lá dentro, né? Como que hoje vocês enxergam essa operação? Salvo engano, está em torno de 3.000 hectares ano, né? Variando aí. Como que vocês enxergam essa operação? O que isso contribuiu para a parte principal da usina, que é a cultura subsequente, que é a cana, né? Então, o que é o sentimento até do conselho hoje com essa operação lá dentro, né? Então, fala um pouco para nós desse universo recente que vocês entraram. No passado, a gente não tinha foco e não tinha vontade de ter foco em grãos. Não estava na estratégia, não estava no pipeline, não estava. E a gente participava desse mercado terceirizando, sublocando, né, subarrendando para os vizinhos. Era assim que era feito, como muitas empresas inclusive fazem, né. A gente tinha medo de perder o foco na cana, de competir com maquinário, com gente, enfim, de estragar o nosso negócio principal. Esse era o receio, né. Depois que eu assumi a gerência e que eu levei para a diretoria, e a diretoria comprou a ideia, foi que eu levei a ideia de que, tipo: "Ah, vamos começar devagar? Vamos sentir? Vamos tatear esse negócio? Vamos pôr a mão nele e ver o que acontece?", né. E a gente fez isso, a gente começou com um módulo de 600 hectares, se eu não estiver enganado. Fizemos um investimento bem pequeno em equipamentos para aquele módulo, né, para aquele tamanho de módulo, né. E vimos que era possível, né, vimos que era possível, que não era tão difícil, que tinha uma curva de aprendizado a ser seguida, mas que dava para fazer, né. Vamos separar em 2 partes. Do ponto de vista agronômico, não tem o que se discutir. A soja, ela é essencial, as leguminosas são essenciais na rotação com a cana-de-açúcar. Está provado que uma cana plantada após 1 ano de soja dá mais do que sem soja. Se for 2 anos de soja, dá mais que 1 ano de soja. Se for 3, dá mais que 2. Se for 4, dá mais que 3. Quanto mais você consegue implementar a soja intercalando, mais cana você vai produzir. Isso é fato. Técnico agronômico, não tem dúvida. Então esse ponto já pesou muito, porque se eu Sim. quero fazer mais cana, eu preciso passar pela soja. Foi o que a gente viu. O meu ponto é esse. No segundo momento, a gente se preocupou muito em como fazer a soja sem atrapalhar a cana. Porque a janela de plantar cana ela é apertada. Do mesmo jeito que é apertado o milho safrinha, o sorgo safrinha de grãos. Certo. Você tem ali uma janela de tecnologia para ser cumprida, né? Então a gente adaptou um pouco o nosso negócio para isso, né? Mas o fator que aí ajudou a virar a chave de vez mesmo foi o advento de 20, 21, 22, que foram as melhores rentabilidades do grão. Sim. Que aí realmente a gente quis participar desse negócio e que naqueles anos, assim como hoje, contribui com o orçamento, com o resultado da companhia, né? A gente também participou das sojas aí de $35 o saco, enfim, de 150, 160, Então, 180. naquele momento, casou a agronomia com a Porque aí, quando rentabilidade. tá dando dinheiro é mais fácil tomar Sim. decisão, né. Mas hoje a gente já mudou o foco. Uhum. Hoje a gente já fala que se empatar, a gente tá no negócio, porque aí o que sobra é a cana. Sim. Então a gente mudou totalmente o foco. E aí realmente, saindo de 0 para 600,
para 2.800 em 2 anos, né. A gente não precisou montar um time, mas a gente adquiriu uma estrutura para isso, terceirizamos algumas coisas e estamos aprendendo, tá. De vez em quando mata umas cana aí, de vez em quando mata a soja. Não é fácil conviver com as 2 culturas, com os mesmos equipamentos. Culturalmente, isso dentro da usina é difícil, assim, com o colaborador, ou já existe uma equipe que trabalha todos os anos com grãos ali? Não, essa equipe Não, faz a parte. gente conseguiu selecionar dentro do próprio time, Uhum. o que seria o time soja, até o Alexandre deu esse time, né, de time soja, que já é quem trabalha na cana e é aproveitado, vamos dizer assim, nos grãos, né. Uma parte importante foi que a gente conseguiu otimizar muito equipamento, então o próprio transporte da soja eu faço, né, porque eu tenho os caminhões, eu peguei carreta de cana e transformei em carreta de soja. A gente montou uma estrutura, né, e conseguiu fazer isso bem tranquilo. O que a gente só não dá conta de fazer, ou que a gente não vê que faz sentido, a gente terceiriza. Então a gente terceiriza algumas coisas que a gente entende que não é o momento de investir, não vamos focar nisso e tal. Decisão agronômica, Pedro, da reforma, ela começa quanto tempo antes? Eu pergunto muito em função de herbicida, né, de resíduo de herbicida. Essa decisão, por exemplo, a área que vocês vão plantar esse ano, vocês tomaram a decisão quando? A gente faz o seguinte, 2 anos antes de concluir o contrato da propriedade, a gente já para de usar, herbicidas de meia-vida longo, que vão interferir na soja, né. Então, a gente faz uma régua de 2 anos, né, porque é o tempo suficiente para pra tirar essa esterilidade, vamos dizer assim, do solo. A gente faz isso geral, porque em 2 anos antes eu ainda não sei se eu vou plantar soja naquela área, tá muito cedo, né. Agora quando vai afunilando, a gente tenta decidir de pelo menos com 1 ano e meio antes. Mas tem várias variáveis que eu não consigo controlar, que não me nem sempre me ajudam a tomar essa decisão com toda antecedência. Então, às vezes, por exemplo, de 100% da soja que eu planto no ano, eu começo fechando 40% dos compromissos, depois 60, depois 80, depois 100, porque eu não estou pronto para fechar 100. Às vezes eu não renovei o contrato do arrendamento. Às vezes aquela área deu uma produtividade boa de cana, não quero mais reformar. Às vezes uma área que estava pior, estava melhor, piorou e eu quero antecipar aquela reforma, né. Então, não tem assim uma receita de bolo, sabe, isso é construído, mas a gente tenta tomar a decisão, vamos falar assim, vai, de 100%, uns 30% eu consigo tomar a decisão 1 ano e meio antes. Depois mais uns 30% com 1 ano, e fica ali uns 30% para 6 meses, para meio que em cima da hora. É sempre assim. Você vai pôr o Pedro na parede ou eu vou colocar? Só para a gente saber como é que nós vamos. Você tá vendo que o Antônio Tá, não, porque nós temos que aproveitar o convidado. não, você vai dizer que tá falando mais agora, né, Santo, tá mais cabra, assim, Não, que tem, casa. tem um kit de perguntas aqui que tem que saber para Eu vou aproveitar um gancho, É. que ele falou da dificuldade de se trabalhar cana e soja. Hoje vocês fazem meiose com cana? O plantio de soja? Não, não, já fiz, mas não é fácil conviver dentro do mesmo talhão 2 culturas que os produtos de herbicida são tão antagônicos. E no final eu descobri que acaba que fica os 2 mal feitos. Então, do ponto de vista de cana, pensando em viveiro satélite, em ter a variedade mais perto para economizar, porque o grande tchan da meiose é econômico, é como plantar mais barato. A gente trabalha hoje com o que a gente chama de cantose, viveiros satélites, quer dizer, ter a muda na região, ter perto. A gente trabalha mais com planejamento de longo prazo, né, então eu já levo para as regiões 2, 3 anos antes os materiais que eu vou plantar daqui 3 anos, né. Certo. Para que quando chegar o momento que eu precisar daquela variedade, ela tá lá na quantidade que eu preciso. Essa é a ideia, na teoria, né, no Excel é assim que a gente tenta fazer. A meiose é possível ser feita? É, mas em larga escala não é fácil equilibrar isso, eu tive muita dificuldade e por fim eu percebi que ficou os 2 mal feitos. Certo. Então eu prefiro tentar fazer soja bem feita e a cana bem feita, e aí para dar certo isso tem que ser cada um no seu talhão, porque
É muito complicado. É muito complicado. Ô, Pedro, a gente, rapidinho, tô cortando. Não. A gente observa que na conversa com ele fala muito sobre decisões, né? Ele fala muito sobre dados. Voltando à parte de tecnologia, que eu acho que foi a pergunta que você fez, como que a tecnologia, como que vocês utilizam a tecnologia, e como ela ajuda vocês nessas tomadas de decisão, pensando nessa cadeia complexa que é da soja, da cana e da indústria? É assim, pela intensidade que a cana-de-açúcar exige, né, sem tecnologia eu diria que a gente já teria fechado, né. Os equipamentos, seja de um GPS com o sinal RTX, que é o de mais precisão a gente tem, seja o monitoramento dos equipamentos via Redecam, a gente monitora todos os equipamentos, a gente tenta padronizar as operações, né, a gente tenta assim: "Ah, como é que o Antônio consegue colher uma cana gastando 30 litros por hora na colhedora, por que que o Eduardo tá fazendo com 32?" Então a gente tenta pegar o Eduardo e ensinar ele a operar com 30, né. A gente tem um centro de treinamento interno, a gente tem uma equipe de monitoramento e treinamento, de formação de pessoas interna, né. Do ponto de vista de tecnologia, a gente monitora o que você imaginar, cara. Porque imagino que, assim como você deu o exemplo do óleo diesel, né, dados é uma commodity muito rica para vocês nessas tomadas de decisões, porque geralmente você precisa de dados para tomada de decisão, né? A gente investe muito dinheiro nisso, muito, muito dinheiro nisso. Desde coisas baratas a coisas que realmente são caras, mas que a gente não abre mão de ter, né. Vou dar um exemplo para você. Hoje, minha aplicação aérea de avião, ela é 100% rastreada. E eu pago o prestador de serviço devido a uma nota de qualidade que ele tem que atingir. Então hoje eu consigo garantir que ele voou nas minhas áreas e ele voou com a qualidade que eu pedi, né. Vamos falar a verdade, você tá lá no campo, como é que você vai saber se o cara lá no avião tá aplicando exatamente dentro da sua fazenda, não tá jogando nada fora, as faixas, né, elas estão sendo respeitadas, não tá sobrepondo, não tá falhando, né. Então hoje tem tecnologia para isso, que até é barata, nesse exemplo, que a gente usa, não abre mão. A gente faz muito investimento em topografia, a gente investe muito em mecanização, drones de alta tecnologia, né, estação total de topografia, os equipamentos, minha frota, a cada 5 anos a gente troca a frota, então eu garanto que com 5 anos eu estou sempre atualizando com o que tem de melhor no mercado, de colheita, de transbordo, de pneu, de consumo diesel, de enfim, cara, isso vai longe, mas realmente, assim, não tem como um setor tão intenso, tão caro, né, sem tecnologia, né. A gente investe nas empresas, nas novas tecnologias que as multinacionais oferecem, nas que os Crop Science oferecem, né. O setor acredita muito em inovação, então a vinhaça, que há um tempo atrás era um problema, hoje eu faço 100% do meu K2O, não compro de ninguém, então a gente é independente com o K2O, eu já sou quase independente com o P2O5 em cana. Então a gente também cria uma economia circular, né, uma cadeia circular de nutrientes também, então assim, a gente tem investido um pouco em irrigação também, então a gente tá indo um pezinho em cada área de atuação, né, porque não tem como, não tem como. Lembra do que eu falei, usina é custo, você tem que Uhum. todo dia achar um jeito de tirar custo. Falando nisso, né, usina é custo, e a complexidade que é esse mercado, né? Já vou entrar nas perguntas, mas qual que é a sua visão, a visão da própria Araporã? Porque de 2017 para cá, né, começou a chegar no Brasil as usinas, né, de etanol de milho. Hoje a gente tem aqui em 2026, salvo o último dado do último mês aí, se não inaugurou alguma, quase 80 em operação. Esse número é para passar de 100 rapidamente, em 2 anos, né. É. Como que você, Pedro, enxerga essa concorrente? Como que a usina, Araporã se prepara, ou o complexo de usina que vocês fazem parte, porque a gente sabe que é uma rede nacional de usinas
que se fala muito, é um setor muito unido. Como que vocês enxergam o etanol de milho no país, né, dos carros flex? Uhum. Qual que é a sua visão sobre isso? Realmente eles estão crescendo numa velocidade assustadora, né? Ó, um número recente, não sei se vocês sabem, mas hoje 20% do etanol do Brasil já é oriundo de milho. Então costumo brincar que a gente gastou 500 anos para fazer, eles fizeram em 10, né? Porque 500 anos é uma analogia de que a cana é uma cultura da colonização, né? Sim. Foi a primeira cultura do Brasil colônia, né? Lá em Pernambuco, lá em Alagoas, né? Assim, num primeiro momento, o etanol de milho ele veio como uma solução regional, porque aí ele começou atuando em onde as usinas tradicionais de cana-de-açúcar não tinham forte atuação. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, eh, no Matopiba, né? Começou nas fronteiras, que é onde praticamente não tem cana ou tem muito pouco. Então, no primeiro momento, não incomodava, né? Mas no segundo momento, aí mudou realmente já é 20% do etanol brasileiro. E eles estão numa escala competitiva hoje, inclusive à nossa frente. Porque eles estão conseguindo uma matéria-prima mais barata do que a gente, né? Então hoje o etanol de milho, ele até tem uma margem lucrativa melhor do que o etanol oriundo da cana-de-açúcar, nessa faixa de preço que estamos hoje, né? Porque no etanol de milho também, uma outra coisa que consertou bem o negócio foi o DDG, né? O dado DDGs, né? Ele vai mudar o modelo de nutrição animal do Brasil, né? Não tem dúvida que nós vamos caminhar para o modelo americano de confinamento e de produtividade de carne, né? Sim. Os Estados Unidos faz o mesmo tanto de carne que o Brasil com 1/3 do gado. Então, essa maneira extensiva, né? A gente sabe que com mais velocidade ou menos velocidade vai acabar, ou vai diminuir muito, né? Nós temos visto, né, as áreas que cresceram em agricultura, em grãos, foram áreas que era pastagem, né? Você vê muito essa retração de pastagem indo para os confinamentos e aumentando. Por outro lado, só falando para o etanol de milho, a gente tem uma dúvida de como é que vai funcionar os combustíveis dessas indústrias, né? Porque a demanda energética deles é muito alta. E eles não têm o bagaço da cana que a gente tem para ser autossustentável. Então, quanto de floresta, o quanto de pinos, o quanto de eucalipto o mercado vai disponibilizar para eles, tá? Então a gente tem uma dúvida de como eles estão se preparando para isso, porque parece que não tem tanto combustível, né, tanta madeira sendo produzida. Ou eles têm um projeto de fornecimento de madeira que vai andar junto, né? Eu ainda acho que vai ser isso, né? Vai sair o pasto, vai entrar a madeira e a madeira vai suprir esse negócio, é o que eu acho. As usinas estão se posicionando de maneiras diferentes. Tem usinas que partiram para esse negócio, que são as usinas flex, são usinas que fazem etanol de cana e de milho. E até é interessante, porque eu já tenho a caldeira, né, já tenho uma adorna, já tenho a fermentação, já tenho o tanque. Você já tem o bagaço, você acabou de citar, né? Então, tem usinas que partiram para esse modelo, onde o investimento é baixo e você começa a agregar um volume de etanol para o negócio, né? Tem usinas que preferiram se consolidar em açúcar, que é a commodity das usinas que a gente mais acredita. A cada 10 anos, o açúcar é o carro-chefe do negócio, nunca é o etanol o principal, né? E por último, algumas usinas estão partindo para outra commodity. Talvez valha a pena um dia falar só sobre ela, que é o biometano, né? Que aí realmente é fazer gás, né, da vinhaça e da torta de filtro, ou seja, de fontes de carbono orgânicas, né, que nós temos em abundância, né? Isso já é uma realidade, né? Quem não tem está estudando, quem não está estudando está implementando. Então tá todo mundo nesse jogo, né? E aí pegando o assunto do diesel, por quê? É juntar a fome com a vontade de comer, né? Porque se eu tiver o meu biometano, eu transformo meu motor, só a minha frota já vai ter um consumo altíssimo, né? E a eficiência energética, a eficiência econômica do biometano é muito maior do que a do diesel. Então a gente entende assim que algumas usinas vão partir para o etanol de milho para participar desse negócio,
seja como sócio, como uma parte ou como negócio mesmo. E tem gente que vai partir para o biometano, que é uma outra linha, uma outra cadeia, um outro jeito de economizar, né? Porque, de modo geral, as usinas têm mais apetite de participar do mercado de açúcar, e não tanto de etanol, tá? Então, hoje eu acho que a fotografia é essa. O mercado está incomodado com o etanol do milho, né? Por outro lado, eu acho que consertou o milho no Brasil, porque imagina que patamar de preço ia estar o milho no milho no Mato Grosso se não tivesse essas usinas lá. Então, eu costumo dizer uma frase que assim, né? No final as abóboras se ajeitam em cima do caminhão, né? Eu acho que o mercado vai se ajeitar. Eu acho que, do ponto de vista geopolítico, o governo tem como providenciar ações que vão ajudar nisso. Um exemplo foi agora ao aumento da mistura do etanol na gasolina, quer dizer, estimular o consumo, né? Forçar o consumo. E a gente sabe, tá vindo aí colhedeira etanol, tá vindo trator etanol. Então, quem sabe nós vamos mudar o modal de consumo e levar ele para outros patamares para equilibrar isso novamente. O negócio é gerar escassez para gerar oferta. Sim. Né? Esse é o jogo do negócio, né? A Araporã tem estudado mais o biometano do que o etanol de milho, para ser bem honesto. A gente tem estudado mais o biometano. Se não tiver confundindo as coisas, eu acho que a New Holland, há muito tempo atrás, no AgriShow, eles tinham exposto um trator tocado a biometano, não tinha? Tem um projeto. Já existem caminhões, ônibus, né? O biometano já é uma realidade. Sim. Já é uma realidade. Tem tanto o motor já original, e como também tem um motor convertido, adaptado, Sim. né? Ele já é uma realidade. Em São Paulo, por exemplo, já tem rota verde de biometano, né? Já tem, por exemplo, já tem açúcar que sai de uma usina e chega no porto 100% por biometano. O Eixaianguera, em Goiânia, se eu não me engano, é biometano. Ele é uma rota verde da Uma Copersul. rota verde, né? Ele é uma rota verde. A gente chama de rota verde porque é o biometano feito pela usina, chegando até Santos e voltando, né? Nós já temos usinas na região que a frota própria já é a biometano, né? Mas falando de transporte, trator e colhedora ainda é uma realidade, tá perto, mas um pouquinho ainda distante, porque eu tenho que levar esse metano pro campo, né? Porque o caminhão vem na usina abastecer, Sim. mas trator e colhedora não vai na usina, eu tenho que levar isso. Aí tem toda a questão de legislação, de baixa pressão, tem toda uma dinâmica, né? Mas nós vamos copiar a Europa, né? A Europa é toda a gás. É só ir lá e copiar os equipamentos, o que tem lá, né? A Argentina mesmo, os carros são tanto a gás quanto a combustível fóssil, né? Mas o gás lá é GNV, né? Sim, sim. Não é oriundo do petróleo. petróleo, né? A Sim. gente está falando realmente do biometano, que é do carbono orgânico mesmo, né? Hum. Assim, Eduardo, eu acho que quem vai ter um papel decisivo nisso aí vai ser a geopolítica nacional. Sim. Você imagina o quanto de consumo teria se incentivar a frota de ônibus da capital de São Paulo a andar a biometano? O quanto de diesel seria substituído, né? Imagina a gente tocar termoelétrica com biometano. Por que não? Não é o modal brasileiro, mas tendo termoelétrica no Brasil, né? Por que não a biometano? Né? Indústrias, né? Quantas indústrias aqui, Tumbiara, Caramuru e outras e tal, por que não a biometano? Só que não vai ter como o biometano chegar lá sem o governo facilitar, estruturar, né? Organizar politicamente onde vai produzir, como é que vai transportar, né? Vai ter um gasoduto, não vai, né? Então não tem como fazer isso só do ponto de vista privado, né? Tem que ter pelo menos uma organização política. O governo não precisa pôr a mão, não precisa pôr dinheiro, não é isso, mas ele tem que ajudar a estruturar, né? A organizar, né? Mas eu acho que seria muito mais inteligente estimular o biometano na frota de ônibus de São Paulo do que o ônibus elétrico. Eu acho que seria, do ponto de vista econômico, Eu muito sei que você melhor. está querendo caminhar para o final, Não, mas eu gostaria de implementar algo novo aqui já no terceiro. que vontade. Não, alguns podcasts. Você só iria falar que você achou que você ia pôr ele na parede, né? Não, agora que eu vou pôr. Ah, não, porque eu. Não tá sendo fácil. Não, não é que eu vou pôr ele na parede, porque alguns podcasts de esporte, de política, né? E aqui
do xadrez agro a gente não poderia ser diferente, é o bate-bola, que 5 respostas Exatamente. curta, sem muito argumento. E aí eu fiz uma listinha aqui, poucas perguntas, mas remete ao agro, né? Com certeza as suas opiniões, que muitos você já respondeu, mas para você responder com resposta curta. No máximo, uma outra explicação. Posso só fazer um gancho final numa coisa que ele estava falando que eu acho que é muito, Claro. bate muito com o que nós estamos vivendo. Você falou que no final as abóboras se acomodam. E hoje nós temos ouvido muito, né, uma preocupação do setor de grãos quanto a fontes de fertilizante, Sim. o fósforo. E eu digo que nós estamos passando por isso, porque desde quando nós temos fontes reativas e não utilizávamos, e hoje existe uma demanda por isso. Isso aí é como você falou, foi a partir de uma alta de preço, estamos aprendendo a utilizar coisas próprias, né? Escassez faz a oportunidade. E como que vocês se tornaram autossuficientes em fósforo? Como você deu o exemplo, a gente queria entender, hoje vocês trabalham com essas E fontes até alternativas. complementando, né? Não só nesse caso, é o que você comentou agora, o setor é o que mais implementa uma tecnologia rápida, como fontes alternativas de fósforo, né? E é aquela coisa, né? Em momentos de dificuldades que a gente rebola, né? Para conseguir resolver os problemas. Eu acho que o grão está passando, assim como a cana, todo o setor agrícola está passando por isso. Mas você deu um exemplo que vocês hoje estão se tornando quase autossuficiente em fósforo. Em potássio, eu sabia a questão da vinhaça, agora em fósforo é um pouco novo para mim. Então, é porque na cana, né, no caso que a gente faz açúcar, né, existe um resíduo que chama torta de filtro, né, que é todo esse carbono que eu levei para dentro da indústria, né, e não virou açúcar nem álcool, né. E aí realmente é uma torta, é uma terra, né, misturado com bagaço, com um monte de coisa, e que é riquíssimo em P2O5, né. E a usina tem um outro resíduo que a gente, quando está queimando o bagaço na caldeira, a gente lava os gases, né, para que os gases saiam limpos para a atmosfera, né. Então a gente tira a cinza, né. Então a cinza que ia ser jogado na atmosfera, eu lavo o gás e eu tiro aquela cinza, né. É lógico que isso na hora que sai da indústria, esses 2 produtos eles não estão prontos. Eles saem in natura, né, eles saem em temperatura alta, muito úmido. E aí entra um processo que na agricultura ele é conhecido, que é o da compostagem, né. Então a gente parte pra compostagem, né, a gente enriquece com o que está faltando ali, não é que só usa o que está pronto, eu também tenho que adicionar ali, a gente adiciona uma fonte de fósforo, uma rocha, né, uma fonte de fosfato natural, né, então a gente adiciona fontes ali para dar um pouquinho de solubilidade para aquele negócio. A gente inocula com micro-organismos que vão mineralizar aquilo que está ali numa forma não disponível e trazer para uma forma disponível, a gente também faz isso, uma inoculação. Processo de aeração, enfim, a gente transforma, né, não é que está pronto. A gente pega uma matéria-prima e transforma. A gente agrega, a gente joga calcário, joga gesso, acrescenta, né, uma fonte de cálcio, uma de magnésio, uma fonte de enxofre. Então a gente faz um produto, né, mas que a base dele veio de graça. Veio da reciclagem de nutrientes. A gente compra muitas outras fontes, né, eu compro esterco bovino, eu compro cama de frango. Então eu acho que algumas culturas, assim, vamos falar de grãos aqui na região, talvez tinha que começar a pensar um pouco diferente. Às vezes ele não tem, mas às vezes o vizinho tem um suíno ali. Será que ali não tem uma oportunidade? Será que ele não quer vender? A gente tem aqui perto granjas de frango. O pessoal sai lá de Rio Verde, vem buscar a cama de frango aqui, por que a gente aqui do lado não pega? Né? Então, existem alternativas, né? Existem resíduos que estão no mercado aí, né? Lixo urbano, por que não? Nós temos colégios aqui que compram resíduo de lixo urbano e transformam em compostagem. Então, a compostagem é uma realidade. Eu vou falar para vocês, eu composto por ano quase 50 mil toneladas de produtos. Muito bom. Não podia deixar passar essa, porque é o momento que nós estamos vivendo, né, Antônio? Muito Claro. interessante. Não, e foi um tema que ele trouxe e a gente não aprofundou, né? Mas, Pedro, aí pra gente, né, implementar isso agora, né? Ele falou Ao pra eu- vivo. ele falou para eu ficar do lado de cá, então agora aguente. E aí o Pedro vai ser nosso primeiro convidado a ser explorado, né?
Essa daí não teve como ele ver nos outros episódios, né? Não, Pedro, Aqui não teve. Mas, ele assistiu pra chegar pronta. Eu estudei pra prova. Pedro, então, assim, respostas pessoais rápidas, alguma consideração pequena, mas, bem, o agro brasileiro é eficiente ou apenas resiliente? Não, ele é eficiente. Eficiente. Ele é eficiente. Começou bem, sem dúvida. E o setor sucroenergético, né, sofre mais por conta do mercado ou gestão? Eu acho que é os dois. Os dois na mesma balança. Depende, só para complementar Sim. nesse caso, depende da cultura da empresa. Tem empresas que estão sofrendo mais com gestão. Certo. Então, E todas estão sofrendo com o mercado. Então, algumas, gestão não é o principal desafio. Mas em alguns grupos, é. qual o erro mais grave que uma usina pode cometer? Não olhar seus custos. Essa aí eu sabia que ele ia. É igual a unha de... não olhar, não mapear, né? Não acompanhar, né? Não tabular. Tem que fazer conta o dia inteiro. Expansão rápida é oportunidade ou armadilha? Não, eu acho que rápido não dá certo. Tem que ser cautela. Armadilha, então, nesse caso. Nesse caso, sim. Olha só, essa agora é boa, hein? O que separa usinas excelentes das usinas medianas? Gestão. Gestão. O produtor rural, de maneira geral, está mais empresário ou ainda muito operacional? Muito operacional. Quantos por cento, na sua visão? Olha, eu posso estar sendo até leviano na minha resposta, mas eu acho que mais 50% é muito operacional. Sim, eu acho. É uma coisa que eu aprendi muito em convivendo com grãos, é isso, né? Da porteira para dentro, não tem dúvida que são impecáveis. Mas tem muito espaço da porteira para fora e tá aí na mão. É só querer fazer. E a última, né? O que o agro brasileiro, de maneira geral, do setor, precisa parar de fingir que acontece? Parar de fingir que acontece? Porque você já deve ter ouvido, por exemplo, em grãos, né? Entra ano, sai ano, El Ninho, Laninha, tem região que sempre produz bem, né? Eu finge que corre, o outro finge que acredita. Ou também tem o outro lado, tem aquele que sempre acha, né, só produz mal, nunca dá certo, né? Então, a gente sabe que no setor, a história, às vezes, que a gente conta é diferente do que a gente vive, né? É. O que a gente precisa, né? O que o agro brasileiro precisa parar de fingir que está acontecendo? Rapaz, sabe o que eu acho que... Eu não vou falar que você fingir que tá acontecendo, mas o que precisava... O que funciona, né? Precisava ter mais estratégia, mais corporativismo. Eu não vou falar cooperativismo, mas corporativismo. Eu acho que falta um pouco de abertura. Eu acho que, assim, tem muito espaço nisso. Mas no ponto de vista estrutural, de estratégia, eu acho que falta um alinhamento estratégico de onde todo mundo quer chegar junto. Eu fico vendo muita gente, às vezes, querendo chegar sozinho, sabe? E eu acho que sozinho não vai dar conta. Eu acho que não vai. Eu só achei que isso só acontecia com grãos, velho. Se trouxesse ele no bate-papo com a Aline, a gente É. também. Dá pra fazer uma mesa aqui redonda muito boa, né? Fazer. Só que os temas são complementares, né? Gestão hoje está muito em evidência, né? Exatamente. E, então, mais alguma pergunta? Não, agora eu sei que você vai passar para Pergunta, Vanezinha aí. Porque só que essa parte faz difícil. Viu? Agora você tem que me ensinar como que você fez esse roteiro do bate-bola Nossa. para implementar nos próximos Você episódios. me convida. Ah, Eu vou fazer um quadro específico dentro do xadrez agro. tá certo. Pedro, quem olha para a usina só vê máquina, lavoura e números. Mas quem está na gestão sabe que o verdadeiro jogo acontece na antecipação de riscos. Pensando nos próximos anos,
qual é a jogada que você acredita que todo gestor do agro deveria fazer hoje para estar preparado para o futuro? Então, assim, ó, eu vou voltar no que a gente estava falando. Da porteira para dentro, a gente não tem dúvida que seja em cana, seja em açúcar, seja em soja, seja em boi, o produtor brasileiro ele sabe fazer o produto dele, tem muita ferramenta na mão para usar, é uma questão de querer, né, utilizar. Mas assim, Eduardo, olhando para o futuro, eu acho que quem ficar resiliente em adoção de tecnologia vai ficar fora do jogo. É muito provável que o que a gente vai fazer daqui 2 anos não está pronto ainda. Talvez nem exista. É muito provável que alguma coisa muito importante no agro do grão, da soja, de qualquer, da cana, pode ser que ainda vai ser colocado no mercado. Então, eu entendo que quem quiser estar nessa vanguarda, quiser estar vivo lá, tem que estar atento a isso e no momento certo adotar. Lógico que com cautela, com homologação, igual eu falei no começo, mas sem tecnologia não vai. Tá? Araporã, a gente se baseia muito nisso, né? Lógico que é uma adoção tecnológica com responsabilidade, não é modinha, não é nada de modinha, mas eu não tenho dúvida que a resposta de daqui 3 anos ela não está pronta hoje. Ela vai ser construída nesses 3 anos por pesquisadores, por professores, por consultores e até com a participação de nós como produtores, né? Vai ser um conjunto, né, Sim. que vai chegar nisso, mas não tem dúvida que a tecnologia é a base de tudo. Muito bom. Excelente. Que aula, hein? Como ele falou, tem tema aí para outros episódios. O bom de gravar o podcast é isso. A gente aprende a cada episódio. Cada episódio eu falo que é um A diferente, é uma vírgula num lugar diferente que abre possibilidades, né? Então, agradecemos demais a sua presença. Agradecemos o bate-bola. Antônio, novamente, muito obrigado pela participação. Agora nós vamos ter que chamar mais vezes, que Esse ele tá. quadro novo Tá guardando a cena. isso, esse quadro novo, né, Pedro? Então, vamos voltar mais Tá vezes. perdendo para eles, né? Obrigado, Pedro. Imagina, Muda do Quima aí pela parceria de longo prazo, né? Daqui uns dias a gente vai trazer aqui o Alexandre num outro podcast para contar uma outra história, mas isso é para os próximos capítulos, né, Eduardo? Tem que seguir nós para estar acompanhando, né? Segue a gente. E para te encontrar, como que a gente faz aí nas redes sociais? Bom, primeiro agradecer, né, pelo convite, né, por estar aqui representando a Araporã, né, no contexto dos temas, né. Agradecer a Araporã por permitir também que a gente esteja aqui representando ela, né. Nas redes sociais eu não sou muito forte nisso não, mas é Pedro Camilo no LinkedIn, no Instagram é PH Camilo Castro, e no Facebook eu não sei como é que é, mas acho que é Pedro Camilo também. Eu não sou tão adepto às redes sociais. Se quiser deixar o Instagram da Araporã, que ela é bem ativo, né? Araporã Bioenergia, né? @ né? Sim. Araporã Bioenergia, ela está presente em todas as redes sociais, né? No LinkedIn como uma plataforma de trabalho, no Instagram e Facebook como uma ferramenta de comunicação com a sociedade, né? Então, A gente vai seguir lá. marcado lá, né? Sim. Todo mundo. Vamos seguir lá, que sempre tem um conteúdo, sempre tem alguma informação. A gente combate algumas desinformações também. Isso é muito bom. Que é o mais importante, né? Antônio, como encontramos você? Eu sempre, @ do Quima, né? Esse é o principal. Quiser encontrar a gente é lá no @ do Quima. Ou @Antônio JF Júnior no Instagram. Eu não tenho Facebook, não, é por aí mesmo. E agora nós temos YouTube, né? Tem no YouTube. Não apenas no Spotify, mas também tem no YouTube para quem quer assistir Exatamente. esse bate-papo. Se não tiver só satisfeito com a voz, né? Quiser nossa beleza, tem no YouTube também, né? Então nós estamos lá. Então é isso, pessoal. Obrigado por participar de mais um episódio. Nós pedimos que você curta, compartilha, é informação de graça na mão de vocês.
e com um bate-papo único de um tema que para mim foi novo, foi um aprendizado gigante. Muito obrigado e até a próxima.